welcome to Survival English, and today we're going to talk about conditionals. A teacher colocou um balão lá e vocês responderam que queriam uma aula maior sobre conditionals. Mas o que são conditionals? Quando eu digo if, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Ocorre que em português a gente usa muito esse se com se eu for, quando eu for, ou se você for, quando você for colocar, normalmente com futuro. E não existe futuro com if em English. Por exemplo, eu não falo if I will play, if I will study. Não, é if I study, mesmo que seja para o futuro. If I study, if I play, algo vai ocorrer. Pode ser no futuro, esse algo que ocorra na consequência se for possibility, ou se for uma coisa que ocorre sempre, é no presente. If I go by bus, I don't go by car. É presente. Então a teacher fez um esquema aqui de if, para vocês entenderem, com a consequence, depois da vírgula, comma, que é a vírgula, and consequence. E o que vai ocorrer aqui? No if eu vou usar present e na consequence eu vou usar present, quando isso é algo que ocorre sempre. Então, tem 4 tipos de if. Eu vou falar um por um. A gente tem 33 minutos para ficar aqui, ok? Então, o primeiro ocorre sempre. If I don't use the umbrella, it rains. Tá no presente. If I don't go to school by car, I go by bus. Eu vou. Então, é uma coisa que ocorre sempre. I am sure, tenho certeza. It always happens. São coisas que ocorrem sempre. Não tem uma possibilidade de ocorrer. When my mother calls me, I answer. Ponto final. Ela me liga e eu respondo. Então, não tem if I will. Não tem will aqui. Vai ter will na consequência apenas. Nunca com if. E a gente vai ver quando for possibilities, ok? Então, eu vou dar 10 exemplos para vocês pegarem e vocês vão repetir, ok? If I dance, I enjoy. Presente com presente. If I dance, I enjoy. If I turn on, I turn off. If I turn on the electronics, I turn off. This occurs all the time. If I study, I point. If I study, I point the subject. É a matéria. So, if I study, I point. E coloca aí, I, consequence e I de novo, ok? If you play the guitar, I lay down. Toda vez que você playa, eu deito. If you play, I lay down. Então, o que está ocorrendo? Isso ocorre every day. Ocorre todo dia. Por isso que eu tenho certeza, ok? If I have a party, I smile. If I have a party, I smile. Ocorre sempre. Toda vez que eu tenho uma party, eu sorrio. If we meet, we have a snack. Toda vez que a gente se encontra, a gente faz um lanche. Então, if we meet, we have a snack. Isso é sempre que a gente se encontra, ok? If you fry, se você fritar, I eat. If you fry, I eat. Coisas que ocorrem sempre, every day, you are sure about it, ok? Vamos colocar agora uma consequência possible. É uma possibility, é uma probability que ocorra. Não tenho certeza. Olha como vai mudar. O if agora vai com present. E a consequence que vem depois da vírgula, comma, vai vir no future. If you call me, I will answer. Não é toda vez que você me liga que eu respondo. You call me, I answer. Não. If you call me, I will answer. E aqui em português a gente usa muito if com you. If you will call me. Isso é em português, se você me ligar. Não. Aqui é if you call me, I will answer. Esse future engloba 3. Pode ser will, pode ser may, talvez, ou pode ser might. Possibility. May e might, se você não sabe ainda, são modal verbs que modelam o future. Então, em vez de I will, eu vou fazer, eu falo I may fazer, I might fazer, é um se pá, talvez eu faça. É um tipo de futuro, mas sem comprometimento. Então, quando eu digo I will drink water, eu vou beber. Now, I don't know, I'm not sure, I may drink water, I might drink water. Continua sendo eu vou, mas talvez eu vá. É um se pá, ok? Então, quando eu digo future, você pode usar will, may ou might, ok? Vamos só com will, para você ter certeza. If I no presente, I will no futuro. If I, verbo no presente, I will, verbo puro. If I take a picture, I will pose. Não é toda vez que eu tiro uma picture, I pose. Se fosse I take a picture, I pose. Não. If I take a picture, I will pose. Se eu tirar, eu vou pousar, ok? If I go to the beach, we will get together. If I go to the beach, we will get together. Não é sempre que eu vou pra praia a gente se encontra, é? Então é uma possibility.
If you play, you will score. É uma possibility que você vai fazer pontos. If you play, you will score. If you sail, velejar, you will enjoy. Não é sempre que você veleja que você curte. Ah, mas é sempre. Então, if you sail, presente, you enjoy, presente. Agora é uma possibility. If you sail, you will enjoy, or will. If you ride, you will trespass. Vai passar alguém, ok? If you ride the motorcycle, you will trespass. If you train the dog, it will jump. If you train the dog, it will jump. Tá vendo o will aí? Agora pode ser may ou might. If you play, you may block. If you play volleyball, you may block. You win, ganhar. If you play, you may win. If you play, you may lose. Talvez você perca. Vamos pôr com may, então agora no lugar de might. Talvez. If you play, faz a frase aí, meu filho, para praticar. If you play, you might win. Talvez você ganhe. If you play, you might lose. Se pá, você perde. If you play, you might block. Talvez você bloqueie. Pode ser will, pode ser may ou pode ser might. Mas aonde? Na consequence. Não pode estar na conditional. A conditional é sempre com presente. A consequence que vai ser present, se é every day that happens, you are sure about it, always happens, or it's a possibility or probability, so it comes in the future aqui com may, might or will. Vai. Fechou? Segundo tipo de if clause, chamado de type 0, type 1. Vamos para o type 2. Temos 4 tipos, ok? Type 2 agora, que seria o type 3, né? Seria o 3, mas ele chama de 0 essa. Ele chama de 0 justamente porque ocorre sempre, ok? Então agora eu tenho um if no passado. Se eu tivesse dinheiro, se eu fosse o Silvio Santos, se eu tivesse uma Ferrari, eu faria, I would. O would é iria. Gente, isso aqui é nível advanced. Então, se você é básico ainda, nem assiste essa aula, você vai se desmotivar, ok? Você tem que aprender só present sozinho, só future sozinho. Isso aqui é nível hard já do inglês, tá bom? E eu tô dando todas as if clauses. As escolas demoram 1 ano para dar a primeira, 2 anos para dar a segunda, no terceiro ano você vai aprender a terceira e só a última você vai aprender no último ano de inglês. Então, calma que a gente vai ver todas juntas numa cajadada só em 33 minutos. Não se exija tanto. Mas vai fazendo as frases aqui para a teacher ir corrigindo, ok? Então, olha lá. Se eu tivesse, se eu fosse, se eu falasse, verbo no passado. If I spoke, if I were, se eu fosse Silvio Santos, não é if I was. O was não vai existir aqui, é só were, tá? If I were Silvio Santos, if I were you, se eu fosse você, if I were. Horrível, I were, porque I was. Mas o if exige were, tá? Verbo sempre no passado. If I danced, if I studied, if I cooked, se eu cozinhasse, se eu falasse. Qual é a real? Você não cozinha. Então, é if I cooked. Qual que é a real? Você não estudou. Então, if I studied, se eu estudasse. A real é que você não faz aquilo. É um sonho. Isso aqui é um dream. É um impossible thing. Coisa que não vai ocorrer. Se eu fosse o Silvio Santos, nunca você. If I were Silvio Santos, I would buy a Ferrari. Eu compraria uma Ferrari. I would buy a mansion house, compraria uma mansão. If I were you, se eu fosse você, I would call him, eu ligaria para ele. Então esse if I fosse, se eu tivesse, se eu falasse, eu faria. E esse ia mudar o verbo do would, não é will, vou. Eu iria, would. Qual é a real? Você não vai. A real é que você não tem, não é, não cozinha e não vai fazer. Então é um sonho. If I cooked, I would prepare you dinner. Eu faria jantar para você. Não vai fazer, porque não cozinha, ok? Então, olha aqui. If I dropped, se eu deixasse cair. I would wet. Eu deixaria molhar, ok? A real é que você não vai deixar cair. If I dropped, se eu deixasse cair, I would wet. If I played, I would pile. Se eu playasse isso aqui, eu iria empilhar. Qual a real? Eu não vou playar, eu não tenho esse jogo. É um dream, é um sonho. If I played, no passado, I would pile. Eu empilharia. If I cooked, se eu cozinhasse, I would bake. Eu assaria. If I cooked, se eu cozinhasse, I would grill. Eu grelharia. If I cooked, se eu cozinhasse, I would fry. Eu fritaria. O que é esse ia? Would bake, would grill, would fry. Faria. Mas não vou fazer. Eu não vou fazer. Se eu fizesse mesmo, eu ia falar will, que é a primeira. Então, se você for uma coisa que possivelmente você vai fazer, então você vai falar if I cook, I will fry. Eu vou fritar. Agora, if I cooked, se eu cozinhasse, I would fry. Eu fritaria. Não vai fritar, não vai cozinhar, você não cozinha. If I cooked, se eu cozinhasse, ok? Então, olha a diferença. If I cook, I fry. Quando eu cozinho, eu frito. Pá, isso é todo dia. If I cook, I will fry. Quando eu cozinhar, eu vou
Fritar, possibility, probability. Ocorre sempre possibilidade. Agora, if I cooked, se eu cozinhasse, I would fry, eu fritaria. Mas não vou, porque eu não sei cozinhar. Percebe? Então, olha aqui a diferença. When I use, quando eu uso, ou whether I use, ou if I use, when, whether ou if. Tanto faz essas três palavras, ok? If I use, I would download. Eu faria o download. If I use it, se eu usasse, I would download. Então, olha, if I use, I download. Quando eu uso, eu faço download. If I use, I will download. Quando eu usar, eu vou fazer o download. Se eu usar, possibilidade. Agora, não uso o celular. If I used the cell phone, se eu usasse, I would download. Eu faria o download. Percebe? Então, para você praticar, você tem que pegar um verbo duplo, ski e slide. Slide aqui é escorregar, ok? If I ski, I slide. Aí você vai pegar os três tipos. If I ski, I slide é o primeiro. Quando eu esquio, eu escorrego. Ponto, acabou, ok? If I ski, I will slide. Quando eu esquiar, eu vou escorregar. E if I skied, se eu esquiasse, I would slide. Eu escorregaria. Percebe a diferença? Eu faço todo dia. If I ski, I slide. É tipo, when I ski, I slide. Quando eu esquio, eu escorrego. Parece que esquia sempre, assim, todo inverno, sabe? Agora, o dia que eu for esquiar lá no Chile, o dia que eu for, if I ski, I will slide. No dia que eu for, não é if I will ski, não existe, tá? If I ski, I will slide. Fechou? Futuro só na consequência. Agora, nunca que eu vou esquiar. É o meu caso. Eu gosto do trolley, prefiro os trenozinhos. Não gosto de ficar fazendo aula de 3 horas lá em Colorado, Aspen, para perder 4 dias de neve, para depois fazer o quinto e ensinar um pouco. Não. Curto só a bunda na neve. Então é o meu caso. If I skied, se eu esquiasse, porque eu nunca vou esquiar, I would slide. Eu escorregaria. Mas eu não vou. Eu fico tomando uma breja, um vinho lá, né? A gente não curte. Então, if I skied, I would slide. É isso que você tem que fazer. Você tem que pegar If I teach, you learn. If I teach, you learn. Teach and learn. E põe aqui. If I teach, you learn. Quando eu ensino, você aprende. If I teach, you will learn. Você vai aprender se eu te ensinar, ok? If I taught, se eu ensinasse, porque eu não sou uma professora, se eu não fosse uma professora, if I taught, se eu ensinasse, you would learn, você aprenderia. If I taught, you would learn. Olha o taught aqui, passado de teach, ok? Teach, taught. If I taught, you would learn. Dance, dançar, go upside down. Go upside down, virar de cabeça para baixo. Up, side, down. Upside down. Go upside down. Virar de cabeça para baixo, ok? Então, if I dance, I go upside down. Isso ocorre todo dia na balada. Você vai pra balada todo dia? Então você não pode falar isso. If I dance, I go upside down. Isso aqui é a frase desse dançarino aqui, que toda vez que ele dança, ele vira de ponta cabeça. Agora, possibilidade. If I dance, I will go upside down. Se eu dançar isso aí, eu vou virar de ponta cabeça. If I dance, I will go upside down. Agora é o meu caso. Eu não vou dançar nunca esse negócio aqui. Então, nunca que eu vou go upside down. Então, if I danced, se eu dançasse no passado, I would go upside down. Ah, teacher, mas eu quero misturar present com would. Não existe! Quero misturar past com future. Não existe! Tem que seguir a fórmula da teacher aqui. Agora eu pergunto para você, por que os professores, sejam online ou as escolas, não ensinam tudo junto, que é muito mais fácil? Jamais você vai ver em livro ou escola alguma ensinar todos juntos. Seu professor particular vai ensinar só esse, depois só esse aqui, já separou, já era, já esqueceu o primeiro, e depois só esse. Infelizmente, é uma vergonha. Posso ir pro quarto, que é mais difícil, o último agora. Agora é nível Hard Advanced, ok? Tchan, tchan, tá preparado? Past Perfect e a consequência é com would have. Nível hard, avançado. Então isso aqui trata-se de um regret, arrependimento. Você fez, tá? Alguma coisa, aqui entre nós, uma cagada, e você não queria ter feito. Então se eu não tivesse feito, esse tivesse é had, tá? Então, if I had studied, não estudou, se eu tivesse estudado. If I had worked, se eu tivesse trabalhado. A real é que você não trabalhou. A real é que você não fez o bagulho aqui. Se você fez, então você vai falar que não. If I hadn't talked to her, se eu não tivesse falado com ela, a real é que eu falei. If I hadn't listened to my mother, se eu não tivesse ouvido minha mãe, a real é que eu ouvi. If I hadn't talked to my brother, se eu não tivesse falado com meu irmão, a real é que eu falei.
Então, ou I had feito, ou I hadn't não feito, você vai usar para coisas que você fez ou não fez. Regret, aqui é a última. Se trata de arrependimento. Eu fiz e não deveria ter feito. O que poderia ter ocorrido? Deveria ter ocorrido. Would have happened. Would have happened. Teria feito. Would have. Esse would have é would have. Gente, desliguem agora essa aula se você não é avançado, porque isso aí vai confundir sua cabeça e você vai falar, meu Deus, não quero mais falar inglês. Isso aqui é nível hard, depois de 4 anos de inglês, tá lá no módulo 5 do meu curso, é o último módulo, a gente faz claramente, isso aqui é uma dica de inglês, né? Lá a gente faz com prática, com o teacher te corrigindo na pronúncia, mas aqui a gente tá trabalhando uma aula gratuita. Então pega o caderninho e faz as frases, que você não acha que isso aqui vai entrar na sua cabeça só de assistir. Por 33 minutos. Você vai pegar e vai fazer as frases aqui embaixo que eu corrijo pra você. Vai comentar com frases, ok? 2, 3 por aluno, pelo amor de Deus, senão eu morro, ok? Pra praticar. Isso aqui tem que pôr na sua vida, na prática. Na minha prática, if I don't go to school by bus, I go by car. But I go. Isso é a minha. Eu vou pra escola de carro ou de ônibus, ok? If I go on foot, a pé, I will get tired. Eu vou ficar cansada. If I go on foot, I will get tired. Possibilidade que ocorre, ok? Now, if I walked 300 miles, se eu andasse 300 milhas, ok? If I walked 300 miles, I would get super tired, yeah? Tired to death, morta de cansada. Aí aqui, você falaria uma possibility impossible. É uma impossible, é um dream. Se eu andasse, eu ficaria cansada, não vou andar 300 milhas, são mais de 500 quilômetros, não vou andar, ok? Aqui, if I had walked, se eu tivesse andado at the park, mas eu não andei, I would have felt much better, teria me sentido muito melhor. If I had passed the examination, I would have studied with you, se eu tivesse passado, qual é a real? Não passei e não estou estudando com você. A real é que isso não ocorreu. Isso não ocorre, é um dream. Isso aqui não ocorreu. If I had feito algo no passado, I would have, eu teria feito. Os dois é verbo no particípio. If I had studied, I would have passed. If you had protected your family, they would have hugged you. Se você tivesse protegido, eles teriam te abraçado. Mas não protegeu e depois na morte aí na cama quer que a família abrace, não é mesmo? Então, if I had protected, I would have hugged. Então, o que acontece? Quando você está na cama do hospital no fim da vida, é isso que passa pela sua cabeça. Ah, if I had dated that girl, if I had gotten married, se eu tivesse casado, if I had gotten married, a real que você não casou, né? I would have divorced, teria divorciado. If I had gotten married, I would have divorced. Would have divorced. Então vamos com esse aqui. Get married e divorce. Desde a 1. If you get married, you divorce. Ocorre sempre? Mentira, isso é uma crença falsa. Não são todos os casamentos que terminam em divórcio, ok? Possibilidade. If you get married, you will get divorced. É uma possibilidade que eu colocaria um may get divorced ou might get divorced. Talvez você divorcie. Não é sempre que vai ocorrer isso, ok? Muito bem, possibility. Agora, impossible, impossível. If you got married, you would divorce. Se você casasse, você divorciaria, mas você não vai casar. Então é um dream, é um impossible. If you got married no passado, you would divorce. Você divorciaria. Ou would like, gostaria, would play, playaria, ok? Agora, passou a vida toda e não casou. Você vai lá e olha, if I had gotten married, se eu tivesse casado, I would have divorced, eu teria divorciado. Esse é um lance mais futurístico, esse aqui é um lance mais passadão, ok? Então você vai um por um agora, ok? If I protect, my family hugs me. If I protect, they will hug me. If I protected, they would hug me, me abraçariam. If I had protected, they would have hugged me, ok? Então você vai pegar um por um agora e vai fazer todos os tipos, ok? If I dance, I enjoy. If I danced, I will enjoy. If I dance, I enjoy. If I dance, I will enjoy. If I danced, I would enjoy. Eu adoraria, eu gostaria, eu iria curtir. If I had danced, já foi, a festa já foi. If I had danced, se eu tivesse dançado, I would have enjoyed.
Eu teria curtido. Porque esse have exige verbo no passado também, ok? Would have enjoyed. If I turn on, I turn off. If I turn on, I will turn off. Se eu ligar, eu vou desligar. Quando eu ligo, eu desligo. Se eu ligar, eu vou desligar. If I turn it on, se eu ligasse, I would turn off. Eu desligaria. Agora passou, já era. Regret, arrependimento. Não tem como mudar. É lá no passado. If I had turned it on, se eu tivesse ligado, I would have turned it off. Eu teria desligado. Quando você faz direto, você consegue entender melhor, ok? Vamos ver outro então. If we meet, se a gente se encontrar, we have a snack. Ocorre sempre. If we meet, we have a snack. Now, if we meet, we will have a snack. Se a gente se encontrar, nós vamos fazer um lanche. É uma possibilidade. If we meet, we may have a snack. If we meet, we might have a snack. Now, if we met, se a gente se encontrasse, we would have a snack. Nós teríamos um lanchinho. If we met, we would have a snack. Now, if we had met, se a gente tivesse se encontrado, já foi, ela não tá mais aqui. If we had met, we would have had lunch or a snack. Nós teríamos feito um lanche. Última, para ficar bem claro, e você vai praticar mais, ok? If you cook, if you fry, I eat. Se você fritar, eu como. If you fry, I eat every day. Possibilidade, if you fry, I will eat. Talvez eu coma, I may eat or I might eat. If you fry it, se você fritasse, I would eat, eu comeria. If you had fried, se você tivesse fritado, I would have eaten. Verbo na terceira, particípio. Se você tivesse fritado, eu teria comido. Qual é a real? Não fritou, eu não comi. Ok? This is if clauses. Os if clauses são ligados com situações de se. Se algo ocorrer, algo pode ter uma consequência. Só que em português, a gente usa diferente. Em português a gente fala, se eu trabalhar no sentido futuro, você quer pôr if I will work. E isso não existe. É if I work, I will show. Eu vou mostrar. O future tá na consequência com will. Sempre. Ou would faria, I would work. I would show. Eu mostraria. If I worked, se eu trabalhasse, I would show. Até na terceira, que é mais difícil, I would have shown. Eu teria mostrado. If I worked, I would have. Eu teria feito. Então, você tem que trabalhar os 4 tipos. Type 0, Type 1, Type 2 e Type 3. Esses 4 tipos de if clauses nunca é dado junto numa escola de inglês ou para professores particulares. Por quê? Porque eles não querem que você tenha controle da língua. A hora que você vê tudo junto, eu te coloco em cima do Empire State Building e te mostro lá embaixo. Ó, esse é o mapa do inglês. A partir do momento que você tem todos juntos, você tem a fórmula. E aí você consegue entender e colocar os verbos ali que tem a ver com a sua realidade. Mas os professores, as escolas e principalmente os livros não tem todos juntos. Eles trabalham piece by piece e nunca todos juntos para você não ter o controle, para você não ter esse mapa da língua, percebe? E parar de pagar mensalidade. Então, qual é o segredo da metodologia? Colocar tudo junto. Presente, passado, futuro, todos os tipos de if clauses, todos os tipos de verbo to be no presente, no passado, no futuro com ing. Você que já está avançado aí, todos os tipos de reported speech, que é jeito de reportar. Você vai trabalhar situações conjuntas e ir trocando só os vocábulos. É assim que eu aprendi a língua quando eu morava lá, é assim que você vai aprender. Claro, aqui já tive amigas que falaram para mim, teacher, eu consigo aprender inglês só com as suas dicas. Adoro, maravilhoso, parabéns. Só que demora 6 anos para eu colocar aqui em dicas o que eu ensino lá em 5 módulos. Então não adianta você falar. Se você quer tempo de aprender tudo em 5, 6 meses, é lá, na plataforma. Aqui é dica daqui, dica dali, um dia você perde, um dia você não assiste, não tem aquela disciplina, não tem o professor te corrigindo na pronúncia, precisa ter aquela coisa mais personalizada. Eu não gosto nada de robô, nada virtual, então tem sempre um teacher por trás te corrigindo personalizadamente. Isso é importante. Agora, eu não sei que horas que vai passar essa aula, não sei nem se não tem vaga no nosso curso, não é sempre que tem. Então, quando tem, aproveita para fazer as nossas aulas maiores, que são as Masterclass, que a gente sempre faz a Masterclass maior antes de lançar as vagas que tem na plataforma, tá bom? Então, por enquanto, estudando aqui, fazendo as frases para a teacher corrigir vocês, ok? Revisão, então. If I play, se eu jogo, I win. Quando eu jogo, eu ganho. If I play, I win. Ocorre sempre. If I play, I will win. Aí é uma possibilidade. Se eu playar, talvez eu vá ganhar. I will win, I may win ou I might win. Ganhar.
Agora, if I played, se eu playasse, I would win. Eu ganharia. A real é que eu não vou playar. If I played, se eu playasse, I would win. Agora, if I had played, se eu tivesse playado, I would have won. Eu teria ganhado. Nível hard, nível que se você mostrar uma frase dessa numa entrevista ou num escrito, numa redação, algo que você precisa mostrar, show me your English, certeza você vai passar. Porque mostra o inglês bem avançado esse último nível de if, ok? Se você é basic, volta lá pro basicão, fica no Survival English que é intermediário. Esse nível aqui é hard, a matéria hoje foi pesada, foi pedido nos balões lá pra teacher, então por isso eu tô aqui gravando pra vocês. Thank you very much, it was a pleasure, I'll be back next week. Bye bye!